Bom, boa noite, telespectadores da TV Cidade. Nesse dia 14 de novembro de 2014, iniciamos mais um programa Cidade em Ação. Nós teremos aqui daqui a alguns minutos o professor Gerson da Unital, especialista na matéria de água, e junto com o professor Fernando Borges nós estaremos discutindo toda essa crise da água que envolve o estado de São Paulo, o Vale do Paraíba, enfim, toda uma repercussão até, vamos dizer, nacional, né? Então vamos estar discutindo isso aqui, mas nesses 10, 15 minutos iniciais nós não poderemos deixar de falar sobre a polêmica que envolve a cidade de Taubaté. Não se fala mais nisso, a cidade está parada, sem investimento, o nosso prefeito não abre mão, ele já foi cassado, já foi em primeira instância, em segunda instância, e está recorrendo, tentando alguns acordos de última hora para poder ganhar algum tempo. Então estou recebendo meu amigo Irani Lima aqui, que inclusive tem o resultado, o último resultado que saiu hoje. O efeito suspensivo não é absolvição, corda ainda adorna o pescoço do tucano. Essa é a mensagem do blog do Irani, que é o blog mais lido da região metropolitana do Vale do Paraíba. E antes de eu passar a palavra para o Irani, eu quero deixar claro, até porque isso está na rede social, né? O nosso amigo Paulo de Tarso do Contato, na ânsia de fazer um furo de reportagem, errou redondamente e foi alertado por mim, que falei a ele que não tinha saído a liminar no dia de ontem, quando ele a colocou. Esse resultado, o Irani vai explicar, é um resultado de hoje do TRE, em uma decisão monocrática do juiz Roberto Maia, não é isso? Boa noite, Irani. Boa noite, Chico. Boa noite, amigos. Eu pedi, inclusive, para participar do programa de hoje, para dar uma contra-informação, porque é claro que os asseclas do prefeito cassado, com certeza estão comemorando o adiamento da posse do vereador Carlos Peixoto na prefeitura. É bom que fique bem claro o seguinte: o prefeito, ou o ex-prefeito, porque ele foi cassado, o cidadão José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior está cassado, não é mais prefeito de Taubaté. O que ele conseguiu hoje foi um efeito suspensivo por uma semana apenas, porque ele entrou anteontem com um embargo de declaração. Embargo de declaração não contesta a sentença, contesta um ou outro ponto da sentença. E é isso que vai ser discutido. Então ele entrou com um pedido de efeito suspensivo, ou seja, suspender o processo infinitamente. Não vai acontecer isso. Então, Tabatiano, fica alerta para o seguinte: o prefeito está cassado, possivelmente já na próxima semana, o embargo de declaração que ele interpôs junto com seu pai no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deve ser julgado na próxima semana, ou na segunda, ou na quarta, ou na sexta-feira, que são os 6 dias em que há a sessão do Tribunal Regional Eleitoral. Aí o pleno, que são 7 juízes, dos 6 juízes, é bom que vocês se lembrem disso, de 6 juízes que votaram, porque não houve necessidade do presidente votar, porque não houve empate, então ficou 4-2. Então eu quero explicar o seguinte: o processo, o recurso eleitoral 58738, ele tem mais de 3.000 páginas. Todos os juízes leram o processo inteiro. Todos eles sabem o que contém, sabem das declarações do empresário Djalma Santos, a Justiça Civil lá em São Paulo, sabem das declarações da Nádia Ribeiro, conhecem todo o processo e votaram pela cassação do prefeito. Esse é o ponto principal. Ele está cassado. O que vai ser julgado é apenas um embargo de declaração, o que é absolutamente normal. O direito brasileiro admite
e eles estão protelando. Então, protelam o quê? Não a cassação do prefeito, protelam a posse do vereador Carlos Peixoto na prefeitura de Taubaté, ou como prefeito de Taubaté. É isso que está acontecendo. Foi uma vitória de Pirro. Para quem não sabe, Pirro, segundo a lenda, foi um general grego, né, que ganhou uma batalha, mas o seu exército foi dizimado praticamente. Então, ele ganhou uma batalha, mas não ganhou a guerra, porque o exército dele acabou. Né? É mais ou menos o que acontece com o prefeito cassado Ortiz Júnior. Ele não ganhou nada, porque o embargo será julgado ainda. Ele não ganhou absolutamente nada. Então, Taubatiano, fique tranquilo. A semana que vem são 3 sessões, segunda, quarta e sexta. Em uma delas, o embargo do prefeito e do pai do prefeito, do ex-prefeito, né? Do pai do ex-prefeito e do atual ex-prefeito, eles serão julgados a semana que vem, ou segunda, ou quarta, ou sexta-feira. Aí, depois disso, aí sim, ele perdeu o embargo, que é bem provável que isso aconteça, Eu não acredito que um juiz, depois de ler mais de 3.000 páginas do processo, vota pela cassação do prefeito, agora ele volte atrás. Duvido que ele faça isso. Então, depois que o Ortiz for derrotado mais uma vez pelo TRE de São Paulo, aí sim ele poderá recorrer a Brasília, ao Tribunal Superior Eleitoral. Aí é outra batalha. E como foi dada a sentença inicial, ali não diz que ele pode permanecer no cargo para recorrer. A sentença é bem clara, manda que ele seja afastado e dado posse ao atual presidente da Câmara Municipal. Aí o que acontece é que ali não diz, a sentença não diz que ele pode recorrer do cargo. Então, se a lei não diz, se a sentença não diz que ele pode recorrer do cargo, significa o quê? Que ele não pode recorrer do cargo, ou seja, ele tem que deixar a prefeitura. O Carlos Roberto Peixoto, o presidente da Câmara Municipal, há que ser empossado sim pela Justiça Eleitoral de Taubaté, e ele vai para Brasília, vai chorar lá, vai entrar com recurso em Brasília, vai tentar algum efeito, porque o que está decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral, eles jamais voltarão atrás. Pode ficar tranquilo a respeito disso. Então eu vim aqui porque eu sei que chega na rede social, há pessoas que querem manipular a informação. A informação real é essa. Eu já fiz essa postagem hoje no blog. Então, Irani, eu queria aproveitar, eu vou ler essa postagem, para a gente poder encerrar isso, né? Porque isso. Aí eu achei a postagem muito boa e eu gostaria de pôr ela. Então tá aqui, ó. Sexta-feira, 14 de novembro de 2014, a postagem que o Irani fez. Efeito suspensivo não é absolvição. Corda ainda adorna pescoço tucano. O prefeito cassado Ortiz Júnior do PSDB conseguiu nesta sexta-feira 14, efeito suspensivo, a sua substituição no cargo de prefeito de Taubaté pelo vereador Carlos Peixoto, Carlão do PMDB, presidente da Câmara Municipal. Suspensão não é absolvição. A corda que adorna o pescoço do prefeito cassado continua no mesmo lugar. O TRE de São Paulo deve julgar na próxima semana os embargos de declaração de Ortiz Júnior e de seu pai, Bernardo Ortiz. O tucano ganha mais alguns dias de sobrevida. Ortiz Júnior ganha outra batalha de Pirro, como você falou. Ortiz Júnior está cassado, é ex-prefeito e ponto final. Escrevo essa matéria ainda no calor da decisão do TRE de São Paulo, apenas para alertar os amigos internautas. O que está acontecendo faz parte do jogo jurídico. A lei permite e admite essas manobras protelatórias. É o direito que os ricos têm a amplíssima defesa nos tribunais, pois podem pagar advogados caríssimos, ainda que tenham os bens bloqueados pela justiça. Portanto, amigo internauta, tenha mais uma semana de paciência.
Sei que é difícil engolir essa decisão do TRE de São Paulo, pois ela parece favorecer o Tucano, mas não é bem assim. Ortiz Júnior foi cassado por 4 dos 7 juízes da Corte Eleitoral Paulista. O presidente só vota em caso de empate. 2 juízes votaram pela absolvição. Não há a menor possibilidade de haver empate na contenda. Como se costuma dizer, é preciso muita calma nessa hora. Todos os juízes leram as mais de 3.000 páginas de recurso eleitoral 587-38, que votou contra Ortiz Júnior. Dificilmente mudará seu voto. Os embargos interpostos por pai e filho são só uma medida protelatória, nada mais que isso. O jogo ainda não acabou. Nosso time está vencendo, mas o adversário apelará para todos os meios lícitos e até ilícitos, se preciso for, para empatar o jogo. Como velhinho de Taubaté, eu acredito na justiça eleitoral para caçar Ortiz Júnior. É isso aí, Chico. Eu queria dar só mais um recado e já adiantar o convite, porque você deu aqui o professor Gerson, que tem um assunto importantíssimo, né, para tratar com os telespectadores. Mas, passando essa segunda-feira, na outra, no dia 24, estará aqui em Taubaté conosco um dos maiores blogueiros do Brasil, o jornalista Altamiro Borges, o blog do Milho, muita gente acessa. Ele estará aqui em Taubaté no dia 24, às 19 horas, para falar conosco na SOAPRO. Todos são convidados. Lá na SOAPRO, ele vai falar sobre regulação da mídia, democratização da mídia. É muito importante a participação de todos para entender como a mídia manipula as informações e quase que leva a uma mudança de governo, né? É muito importante. Tá bom, Chico? Dia 24, então, dia 29 horas. Isso, a semana que vem a gente volta para reforçar o convite, né? Para reforçar o convite, tá bom? Só antes de você sair, tem algumas mensagens que já vão chegando e exatamente do assunto ainda que nós estamos. Então, Roberto Abifadel Aik. Chico, boa noite, né? E o prefeito foi cassado? Ele vai ficar até o final do mandato ou não? Roberto Abifadel Aik, engenheiro, belo engenheiro civil. Roberto, nós acabamos de dar essa explicada. Acho que enquanto ele me explicava, o seu e-mail chegou. Ele simplesmente ganhou uma sobrevida. Estou certo? É isso, né? Então, mais 3 dias respirando por aparelho. Mais 2 ou 3 semanas. Uma semana. E os embargos de declaração dele serão julgados pelos mesmos juízes que acabaram de condenar ele por 4-2. Então, Roberto Abifadel Aik, Fabinho, que também me mandou aqui, Mauro Tadeu. As perguntas são mais ou menos as mesmas, então, para os 3, nós podemos dizer, o prefeito respira por aparelho, ele continua cassado, ele só está no cargo por um efeito suspensivo para julgar o embargo de declaração, que é um direito dele. E outra vez, não confunda efeito suspensivo com liminar. Não foi dada liminar nenhuma. Apenas um efeito suspensivo, que é uma medida liminar, que isso faz parte do próprio embargo que ele impetrou. Então não tem liminar nenhuma suspendendo a cassação dele, isso não existe. Ele está cassado, ele não é prefeito de Taubaté. Irani, muito obrigado. Obrigado, Chico, pela oportunidade. Vai embora, você vai ficar aí, nós vamos ter que ficar bom. Você é capaz de participar mais um pouquinho com a gente. Vou pro meu cantinho lá para ficar. A gente não esperava isso nessa semana, senão a gente talvez tivesse modificado o processo, né, o programa, que tivesse ficado com a política toda, mas a matéria da água também é importantíssima. Importantíssima. Né? E nós precisamos discutir isso, nós precisamos uma pessoa que é um técnico, um papa no assunto, para a gente poder tirar alguma coisa. Então, Irani, muito obrigado. Obrigado a você. Marquinhos aí, chama para nós no intervalo e põe o professor Gerson para dentro para nós, para a gente poder tentar ajudar o governador. Eu acho que a única solução para o governador é fazer um concurso público para contratar pajé que faz chover.
Outran, uma autoescola especializada em cursos específicos. Curso de primeira habilitação, renovação de CNH, reciclagem, motorista infrator, formação e atualização de transporte coletivo, escolar e de emergência, formação e atualização MOP. A Outran possui um moderno simulador que oferece as primeiras instruções para a condução do veículo e proporciona ao candidato a sensação real de prática de direção veicular. Beatran é uma das 10 escolas credenciadas pelo Detran São Paulo, capacitada para ministrar os cursos de instrutor de trânsito, diretor de ensino e diretor-geral de centros de formação de condutores e examinador de trânsito. Outran, profissionais capacitados e com vasta experiência na área de educação de trânsito. Horários de segunda a sexta de 8 às 8 da noite, não fecha para almoço. Sábado de 8 da manhã a 1 da tarde. Turmas manhã, tarde e noite. Outran, Rua Visconde do Rio Branco, número 572, Centro. Telefone 3631-7067 e 3621-5150. Beatran, Avenida Faria Lima, número 1270, Vila São José. Telefone 3624-8068. Leia e presenteie livros espíritas. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Aceitamos cartão de crédito e de débito. Ser, viver, compartilhar momentos, seguir diferentes caminhos, adaptar-se, continuar à frente, desafiar, não ter medo de um novo ciclo, avançar, criar, modernizar-se, transformar-se, inovar, questionar as verdades, buscar novas respostas, estar junto de quem busca a qualidade. Eu sou o Unital. Vestibular de Verão Unital 2015. Inscreva-se. unital.br 0800 557255. Bom, começamos agora o segundo tempo, que era o nosso programa inicial hoje, né? Nós abrimos, muito obrigado, professor Gerson, inclusive, professor Gerson de Freitas Júnior, geógrafo da Universidade de Taubaté, que vai dar uma lição para nós aí, aliás, vai ensinar o governador como é que faz para não ter crise, né? Porque, pelo jeito, o governador vai ter que abrir um concurso para contratar a pajé que faz chover, porque a situação está caótica. Boa noite, professor. Muito obrigado da sua presença. E nós estamos aqui para aprender um pouquinho com você e tem algumas perguntas que já estão por aqui. E a gente está aqui mais para ouvir do que para perguntar, porque você vai nos ensinar bastante. Boa noite. Boa noite, né? Uma satisfação estar aqui contribuindo com a discussão sobre essa crise tão drástica que a gente está vivendo. Eu espero contribuir, né? A gente tem trabalhado aí com vários colegas que tem muita coisa para compartilhar com a população. Acho que é o nosso dever como funcionários aí da universidade, funcionários da população, nosso dever é contribuir para esclarecer e de forma alguma ter todo o domínio do conhecimento aí relacionado a essa crise, mas deixar claro que os gestores em si estão falhando em relação à transparência, ao planejamento, e é importante que a população saiba que a situação é grave. E parabéns, né, à TV Cidade por esse serviço, né, que é muito importante que as redes de comunicação esclareçam a população. Ô Gerson, eu sei que você tem bastante coisa para colocar, mas eu acho que eu vou começar meio de trás para frente, né? Como bom israelita, né? Gosto de escrever de trás para frente. Eu gostaria de fazer uma perguntinha antes de você começar a expor para a gente algumas coisas, porque essa é a última, né? Primeiro, são duas colocações. Uma, o governador Geraldo Alckmin foi a presidente Dilma Rousseff e apresentou 8 projetos. 3 bilhões e meio, mais ou menos, de dinheiro. Primeiro, que eu tenho certeza que ele pediu isso achando que a presidente não ia atender. E a presidente atendeu de cara e na hora, sem problema nenhum. Aprovou os projetos. Eu, como engenheiro, geógrafo,
Nenhuma obra daquela é de efeito imediato. Pelo menos não consigo enxergar isso. E a segunda, ele quer fazer a transposição do Rio Paraíba nosso para salvar. Ele vai resolver o problema da cidade de São Paulo e vai criar o problema no Vale do Paraíba? Deixaria essas duas colocações para você e depois você tem todas as suas aí à vontade. Então é importante as suas colocações, né, que você está colocando. Então, foi ao governo federal muito tarde. Está sendo avisado há mais de 10 anos que essa situação crítica que nós estamos vivendo, né, e foi buscar auxílio muito tarde, né. Infelizmente também, das propostas, das colocações, tanto do governo estadual como do governo federal, elas não são efetivas, né? Elas não são, assim como a gente fala nas nossas discussões, elas não visam resolver, né? De fato, elas visam piorar, na verdade, ou atenuar momentaneamente uma crise que é estrutural, né? Então, por exemplo, não se falou de reflorestamento. Sim. Não é? E essas obras, como você bem colocou, a transposição, ou como alguns, né, colocam, a interligação. Né, nada mais é do que uma medida inapropriada, incoerente, que, se perguntado para profissionais autônomos, independentes, os professores da USP, por exemplo, têm se colocado, vários professores da USP, colocado o seguinte, que a situação é de má gestão. Né? E não vai resolver o problema de São Paulo e também vai piorar o problema aqui no Vale do Paraíba também. Então, ao invés de resolver o problema, a gente vai ter problema lá em São Paulo e aqui também. Porque quando não chove em São Paulo, não chove aqui. Essa afirmação de que os sistemas são complementares, isso é uma falácia. Isso, assim, então, essa crise hídrica, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? A gente está lidando com vidas. O Vale do Paraíba tem vida. Não é uma caixa d'água para se usar metros cúbicos para lá, metros cúbicos para cá, né? Não está sobrando água e nem vai sobrar, né? A região está em franco desenvolvimento, né? A demanda é cada vez maior, tanto aqui quanto em São Paulo, e se perde, por exemplo, quase 40% de água em vazamentos. Então, se a gente for traduzir de forma clara, o que as instituições governamentais estão nos dizendo? Vocês vão pagar pelo desperdício que nós não conseguimos dar conta de resolver, né? Então, a tendência é piorar a qualidade da água, né? As justificativas todas que são dadas não são coerentes. Qualquer estudo, né, de impacto ambiental, qualquer estudo sobre uma bacia hidrográfica parte de um princípio básico, que a bacia hidrográfica tem que ser estudada e entendida como um todo, né? Ela não pode ser entendida, não pode ser trabalhada de forma local, pontual. E se nós considerarmos a bacia na sua abrangência paulista, há pescadores, agricultores. O Vale do Paraíba produz mais da metade do arroz do estado. Sim. Então, qualquer diminuição na água, e não é só São Paulo, o Rio de Janeiro já entrou com pedido para usar água de paraibuna. Ou seja, Redenção da Serra, Natividade da Serra, que sofreram, todo mundo aqui tem um parente, um amigo, alguém que conhece, que sofreu com a inundação. Agora esses municípios vão sofrer com a falta d'água, né? Fornecendo água para grandes metrópoles que não discutem reflorestamento, não discutem diminuição de perdas, não discutem mudanças estruturais. Como tenho dito em diversos eventos, não é? Para você, morador, habitante do Vale do Paraíba, para a população de forma geral, se a sua casa está afundando, está com um problema estrutural, você constrói mais 2, 3 andares ou você reforma a estrutura, a base, para depois construir? O governo está nos dizendo o seguinte: nós perdemos água, nós deixamos o problema chegar nesse ponto crítico por causas eleitoreiras, não tem um compromisso social, socioambiental, e estão dizendo o seguinte: olha, não vamos resolver, não resolvamos agora, empurremos com a barriga mais para frente e continuemos a gastar, continuemos a onerar as pessoas, continuemos a
deixar a água com baixa qualidade, assoreado. Pra você ter uma ideia, anteontem eu levei os estudantes da FATEC à represa de Jaguari, tá? Para a gente fazer um estudo lá. Você me dá licença? Você me permite? Tranquilo. Nós estamos aí para aprender com você hoje. Isso aqui, ó, em meia hora de trabalho com os estudantes, nós fizemos uma arqueologia ambiental. Mais de 40 anos, 1973. Mais de 40 anos de resíduos. Então essa é a nossa tradição. A tradição de... Essa aqui é raríssima. Essa aqui, ó, Ervilha Jurema. Isso é o que o governo está falando para nós, em todas as instâncias. Não vamos conservar. Estou fazendo uma bagunça aqui, mas é para mostrar para a população que a proposta das instâncias governamentais não é resolver. E a lei de águas, tem uma lei... Claro, fique à vontade, tão raro. Para quem não lembra, margarina vegetal Claybon. Aqui, ó. Nossa Senhora. Pilha Rayovac, amarelinha. A lei de águas, olha isso daqui. A lei de águas diz o seguinte, que a população, está aqui, ó. Leite Vigor. Dos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Todas as ações governamentais da Sabesp, Cachoeira da Renata lá em Ubatuba, tá, o pessoal, a comunidade está sofrendo lá com mais uma arbitrariedade da Sabesp. Por quê? Faz a gestão de forma ditatorial, não pensando no bem-estar da população. Até agora a população não foi afetada aqui no Vale do Paraíba porque não está sabendo o que está acontecendo. E aqui tem um dossiê, né, de documentos, né? Não vou ler todos, logicamente, mas tem um dossiê de documentos evidenciando as afirmações do governador, dos responsáveis pela gestão pública, que não ia faltar água, que não tinha problema, que a situação estava sob controle, que não faltou investimento e assim por diante. Todas essas justificativas, né, que não têm coerência. Até lembrar o Edilson, do Daí? Isso, o Edilson é um grande, agradecer sempre o Edilson tem muita experiência, agradecer o Edilson sempre pelo auxílio. Em outras oportunidades eu disse que não tem estudos falando sobre a transposição, né? O Edilson vai puxar minha orelha se eu não me corrigir aqui. Em 41 tem um estudo do governo Adhemar de Barros sugerindo ou propondo uma transposição, mas uma transposição para navegação. Se pensou no passado em uma hidrovia Paraíba-Tietê, né, para ligar o Rio de Janeiro, o litoral até o Rio Paraná. Né? Hoje todo mundo sabe que não tem mais coerência uma proposta dessa. Um pouco mais para frente, alguns anos depois, o Whittaker cita um artigo seu, no DAE, antigo DAE, né, não DAE ainda, o DAE, o Whittaker cita a possibilidade de transposição realmente para abastecimento. Mas, novamente, não cabe mais uma situação dessa. É incoerente usar um artigo da década de 50 para 60, né, colocações dessa época, onde a demanda era completamente diferente, o crescimento das cidades, né, a população era diferente, a industrialização era diferente, né, o desmatamento era diferente. Usar um artigo desse para afirmar que a transposição é inevitável. Isso é comparável a dizer o quê? Olha, nós vamos cometer um crime ambiental, um crime socioambiental, e os municípios que dependem dessa água, os pescadores, Piraquaras, quem quiser entrar no YouTube, tem lá o documentário Piraquaras de Caçapava. Tem pessoas que ainda vivem em São José dos Campos, Pindamonhangaba, Caçapava, na atividade da serra, vivem da pesca. Essas pessoas estão sendo consideradas nessas arbitrariedades? Não. Certo. O Roberto Abifadialaia, um abraço para ele, amigo nosso, engenheiro civil, ele pede, Chico, pergunta para o professor Gerson, para ele se a seca não tem a ver com o desmatamento da Amazônia, né, também, da floresta amazônica, né? Uma excelente pergunta. Quero agradecer, né, por essa pergunta. Realmente, são vários fatores, né? Bom, é importante isso. Primeiro, é que
o clima ele não é algo regular, né? Assim, não é algo que não tem períodos que nós chamamos de períodos anos anômalos, né? Embora haja regularidade, dentro dessa regularidade ocorrem períodos de mais chuva, períodos de seca, não é? Embora esse período seja extremamente raro, né? A gente teve em 2010, por exemplo, um ano muito chuvoso, que foi quando teve a catástrofe em São Luís do Paraitinga. Ironicamente, a gente está precisando de outro ano desse para minimizar a situação aí de crise hídrica. De fato, a gente tem influência sim do desmatamento. Alguns colegas, né, de forma errônea, dizem o seguinte, que a árvore não produz água. Realmente, a árvore não produz água, mas a árvore garante a regularidade do regime hídrico, do regime hidrológico. Então, no caso da Amazônia, né, 50% da umidade da Amazônia, né, que vai para a atmosfera, 50% da umidade está permanentemente em troca com a floresta. São chamados rios voadores. Então, de fato, esse principal rio voador que vem da Amazônia aqui para o sudeste, vem para o centro-oeste, chega até a Argentina, o Paraguai, esse rio voador é fundamental para a recarga hídrica dos aquíferos, dos rios, das chuvas aqui do sudeste. O Vale do Paraíba, especificamente, se não fossem as chuvas da Amazônia, que vem de lá, o Vale do Paraíba seria ainda mais cerrado, seria um clima, né, uma vegetação ainda mais seca, mais difícil. Essa umidade que vem da Amazônia é que garante que nós tenhamos um clima mais ameno, né? Então, de fato, a conservação da nossa qualidade de vida, a manutenção de uma boa qualidade de vida, passa pela conservação da Amazônia, mas não só da Amazônia, das florestas próximas, dos rios próximos, ou seja, Mantiqueira, Serra do Mar, Cantareira, que São Paulo está desmatando nos últimos 20 anos, a Cantareira perdeu mais de 70% da sua cobertura florestal. Então, assim, a gestão é uma gestão suicida. Né? Nós temos hoje, no país de forma geral, mas especificamente aqui em São Paulo, uma gestão suicida. A água não vai acabar. Esse é o pensamento, que a água não acabaria, e nós estamos vendo o contrário. Se desmata a floresta, se desregula o regime hídrico, e só para colocar para as pessoas. A floresta, e quem já tomou água de roça, de uma mina de roça, quem tem um sítio, sabe como é a diferença da água que vem de uma mina, vem ali da roça direto, né? Sem floresta, o custo do tratamento de água é 100 vezes mais alto. Gerson, o desmatamento, você acabou de confirmar aí, o Roberto deve estar satisfeito com a pergunta, com a resposta, né, dele. O desmatamento da floresta amazônica está diretamente ligado. Mas tem uma outra coisa, se eu estiver errado também, fico à vontade para me dizer. A plantação, assim, sem nenhum critério do eucalipto também está diretamente ligado com essa crise também, não está? Ótima pergunta também, boa colocação. É o seguinte, né, a gente não, embora a gente reconheça a importância, né, fundamental dos rios voadores, nós não podemos cometer, né, a incoerência de responsabilizar o desmatamento na Amazônia pela crise hídrica. Sim, né? Então isso é importante que até a ONU, diversos professores, pesquisadores, né, até a ONU colocam de forma categórica e não retiram, né, que o problema da crise hídrica em São Paulo é de má gestão. Né? Seria possível passar por um período de estiagem, não é? Com medidas de gestão adequada. Por exemplo, evitando desperdício. Por exemplo, se usasse água de reuso, né, água de reuso, captação de telhado, por exemplo, e tivesse investimento, São Paulo ainda teria mais 4 cantareiras para utilizar. Né? Se diminuísse o desperdício nos prédios públicos, hospitais, escolas, de forma geral, são os que mais desperdiçam. A população às vezes é culpabilizada. Não é para lavar calçada, logicamente, não é para desperdiçar água, é para usar água da chuva, usar de forma racional, mas a população é culpabilizada como se fosse o principal gastador, digamos assim, fosse a população. O setor que mais desperdiça, e aí respondendo a sua pergunta, é a agricultura. Nós temos práticas arcaicas, primitivas de cultivos agrícolas e em pecuária, né, nas atividades agropecuárias, que são arcaicas, não dialogam com as nossas características geoecológicas, como o professor Aziz Abissaber colocava. Este é um grande defensor da recuperação ecológica, por exemplo. E em relação aos eucaliptos,
a gente também precisa fazer uma ressalva. O eucalipto em si não é um problema, o eucalipto. A cana, por exemplo, é um problema muito maior. O algodão, outras monoculturas, laranja, soja, né? O Brasil é um grande exportador de água, né? Que a água virtual, sai água gratuita, de forma gratuita para o exterior, e o Brasil teria abastecimento por mais de 200 anos com essa água virtual, que são bilhões de litros d'água, que sai do país para essa agricultura que, ao contrário do que se diz por aí, ao contrário do que a bancada ruralista diz, não é para ser celeiro do mundo não, não é para alimentar a fome do mundo não, é para virar ração para o gado europeu, é para virar ração de animais de outros países. Então, o Brasil é um celeiro de ração, não é um celeiro de alimentos. Quem alimenta a população é o pequeno agricultor. Então, o eucalipto, assim como outras monoculturas, né, se mal manejado, se cobrir áreas extensas, de fato vai causar um desequilíbrio hidrológico, né? Mas o balanço hídrico depende da entrada e de saída. Se planta eucalipto ou qualquer outro tipo de cultivo de forma desregrada, sem controle, como é feito aqui no Vale do Paraíba, de fato nós teremos esse problema de recarga hídrica, né, nos nossos cursos d'água. A água não volta, a água não vai, ela não faz um ciclo mais lento e abastece aos poucos os lençóis freáticos e os cursos d'água. A água passa muito rápido pelo sistema e é o que a gente está vendo hoje. Então é preciso uma mobilização da comunidade, dos gestores, né, dos prefeitos, dos vereadores, de todos, para que haja uma conscientização, para limitar as áreas de plantio, né, e se fazer recuperação ambiental. A nossa região, especificamente o Vale do Paraíba, de acordo com o projeto Floran, de acordo com vários estudos do professor Aziz Abissaber, de grandes estudiosos, a nossa área ela é prioritária para a recuperação ecológica. E novamente, né, me alongando um pouco, novamente a gente recupera os documentos técnicos do próprio governo do Estado de São Paulo. Há diversos documentos técnicos do governo que dizem que a região Vale do Paraíba, a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, é prioritária para a recuperação ecológica, não para transposição, não para aumento da demanda, não para baixar a qualidade da água. Qualquer documento, o plano de bacias, né, eles dizem o seguinte, tem um documento de 2011, um relatório técnico, que salienta as paisagens do Vale do Paraíba, salienta a qualidade das cachoeiras, as paisagens de represas. Você tocou num assunto, eu já ia te perguntar isso, sem te interromper, são dois. Eu queria perguntar, Santo Antônio do Pinhal tem 13 ou 14 quedas muito fortes de água. Eu não consegui escutar até agora nada a respeito disso, né? Não com você, eu estou dizendo com relação ao governo do Estado. E uma outra pessoa também entra aqui, e o rio Tietê daria para ser tratado para uso? Se você pudesse dar uma aproveitadinha nessas duas, tanto Santo Antônio quanto... São 14, será que eu estou certo? Então, eu não sei te dizer o número exato de cachoeira de Santo Antônio, mas tem algo importante sobre Santo Antônio que a gente precisa dizer, certo, que está proliferando no Vale do Paraíba e em diversas áreas do estado de São Paulo. Tá? Estão aumentando os conflitos entre, né, vizinhos, os conflitos pela água. Aquela pessoa que tinha a nascente na sua propriedade e permitia aos vizinhos utilizarem a água, essas pessoas estão entrando em conflito pelo acesso à água. Embora a água seja um bem público, né, as pessoas nas áreas rurais, em São Luís do Paraitinga, recentemente houve um conflito sério, né, Roseira também, as pessoas estão se armando por causa da escassez hídrica. Né? Então isso é um problema sério. Em relação à pergunta, de fato, os países, assim, a gente tem que copiar os bons exemplos, né? Respeitando as nossas características, lógico, mas a gente tem que copiar os bons exemplos. Vários países do mundo que recuperaram seus recursos hídricos, o Rio Sena, por exemplo, na França, voltou a ter salmão depois de 100 anos. Então, a Europa também degradou seus recursos hídricos, os Estados Unidos... Cadeado que ele roubava lá, né? Viagem cadeado para pôr lá, né? Vários países do mundo, né, principalmente esses países hegemônicos do hemisfério norte, degradaram de forma extrema os seus recursos hídricos. E fizeram um investimento pesado, a Alemanha é um grande exemplo,
né? Os Estados Unidos, Canadá, o Reino Unido fizeram investimentos pesados em recuperação de recursos hídricos. A Escócia não é o maior produtor de uísque de melhor qualidade à toa, precisa ter água de boa qualidade, né? Então, esses países fazem o que nós, que temos as maiores reservas de água doce superficial, subterrânea e atmosférica do mundo, deveríamos fazer: tratar os recursos hídricos com respeito e, logo, respeito à população. Esses países já fizeram tratamento dos rios, e não só para abastecimento, para navegação, para transporte e uma série de outros usos. O que acontece em São Paulo, como a Marúcia Watteri colocou muito bem, uma defensora, né, dos recursos hídricos, São Paulo polui os recursos hídricos que estão na sua vizinhança, dentro de São Paulo, e quer captar água cada vez mais longe. É o que está acontecendo, não só São Paulo, o Rio de Janeiro também, né? Polui, não tem responsabilidade moral, não tem responsabilidade ambiental, não tem responsabilidade com aqueles que os colocaram lá por intermédio do voto, e poluem os rios, não tomam medidas efetivas para resguardar os recursos hídricos e vão buscar água cada vez mais longe. E agora a bola da vez é o Vale do Paraíba. Prepare-se, população do Vale do Paraíba, se não se manifestar, se não tomar medidas sérias, posicionamento sério, continuar acreditando que tem água no rio e por isso não vai faltar água aqui, se preparem para desemprego, para aumento do preço dos alimentos, né? Perda do turismo, que quem trabalha com turismo sabe que o turismo só avança, né, no Vale do Paraíba. Então se preparem para regressão econômica no Vale do Paraíba, estagnação, e todos nós sabemos que um grande potencial da região é atrair empresa. Se não tem água para as empresas virem, o que as empresas vão fazer? Vão para onde tem água. Então é possível sim a tecnologia de primeiro mundo que está acessível para os governos. As universidades, os centros de pesquisa têm desenvolvido, né, estão de portas abertas, mas o governo prefere investir naquilo que dá mais trabalho. Quando a gente conversa com algumas pessoas da gestão, o que eles nos respondem? Não vamos consertar não as tubulações, vamos investir, que dá muito trabalho. Vamos gastar mais, vamos falar para a população. Onerar o seu custo de vida, onerar, né, a sua qualidade de vida, diminuir a qualidade de vida, enquanto nós não investimos em qualidade, em tecnologia. Existe tecnologia, existe. Infelizmente, não é o que a gente vê, né, de investimento. Gostaria de colocar para vocês, né, para os telespectadores, o ponto, aqui está o diagnóstico, tá? Aqui é um documento. Esse aqui é o plano de bacias, tá? Plano de bacia hidrográfica de 2011 e 2014, da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Mas eu estou no ar, posso ligar isso daqui a pouco. O ponto onde se pretende fazer a transposição é aqui, ó. Nesse ponto aqui onde eu estou assinalando com o dedo, ali na represa de Jaguari, né? Que eu tive lá e trouxe esses artefatos arqueológicos aqui, né? Esses artefatos mostrando a nossa incapacidade de gerir com racionalidade os recursos hídricos. Nesse ponto aqui, onde se pretende fazer a transposição, todo esse trecho em rosa, e vocês podem perceber que predomina rosa aqui na imagem, a legenda está dizendo aqui, alta suscetibilidade à erosão. E esse trecho aqui, né, é o trecho da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul em terras paulistas, que possui a maior número de elementos, de aspectos que priorizam a recuperação ecológica e não intervenção para degradação ambiental, né? E não adianta fazer laudo ambiental, não adianta fazer EIA-RIMA com resultado já pronto. Tem que fazer EIA-RIMA, estudo ambiental, estudando a bacia como um todo, escutando a população com base na lei de águas. As comunidades não estão sendo ouvidas, não tem audiência pública, as comunidades estão sofrendo a imposição arbitrária dos gestores públicos. Então esse ponto aqui, por exemplo, é prioritário para a recuperação pelo projeto Biota FAPESP. Isso não está sendo dito. Aqui tem mais alto potencial de erosão, não está sendo dito. Aqui tem áreas de unidade de conservação, não está sendo dito, né? Não existe gestão de recursos hídricos sem investimento em florestas. Não existe gestão em recursos hídricos com sucateamento dos órgãos
que deveriam proteger as paisagens e a qualidade de vida da população. Sucateamento da Sabesp. Nós conversamos com vários colegas que trabalham nesses órgãos públicos e eles dizem o seguinte: olha, a gente não tem verba para o café. E quando o governo diz que investiu, esses investimentos vão por água abaixo, não tem retorno. Então, DAEE, CETESB, quem conhece a CETESB sabe que foram fechadas as unidades da CETESB em todo o Vale do Paraíba e praticamente agora só centralizou em Taubaté e São José. E de São Sebastião, se eu não me engano. Não é? Exato. Ou seja, é uma política de gestão suicida. Sucateado o Instituto Florestal, não tem unidade de conservação. Os municípios, os gestores municipais, quando a gente fala com eles fazem semaninha da água. Fazem município mais 20. Levanta a bandeira que são municípios, administrações verdes. Agora, as unidades de conservação municipais não existem. Com raríssimas exceções, não são criadas novas unidades de conservação nas cabeceiras, na Mantiqueira, no UNA, especificamente aqui em Taubaté, na Serra do Mar. Então, os órgãos que deveriam garantir a melhor qualidade da água, dos solos, das paisagens, do turismo, esses órgãos são sucateados. E depois o governo vem com medidas emergenciais em várias esferas, né? A transposição não há nenhum documento técnico atual como esse, como outros que podem ser consultados na internet, plano de gestão da bacia, não há nenhum documento dizendo assim: olha, tem que fazer transposição, a transposição vai ser ótima, não vai ter nenhum impacto para a população. Se diz o seguinte: há outras alternativas, a transposição é considerada devido ao crescimento de São Paulo, né? Já fez a transposição, já fez o uso da bacia do Piracicaba, fez transposição. Vai ver, pergunta para o pessoal lá da bacia do Piracicaba, o pessoal da região do Oeste Paulista. Não pode construir, não pode ter nem implantação de mais uma empresa. Quer fazer uma ampliação, não pode fazer porque não tem água, não tem água. Não é? Professor, se eu não fizer a pergunta do Jefferson Cabral, ele já cutucou aqui 3 vezes, ele vai me puxar a minha orelha, e ele é amigo nosso há muito tempo. Ele quer saber do Zé se dá para usar a água salina, a água do mar. Fazer dessalinização. Dessalinização, exatamente. Então, olha, é lógico que a dessalinização ela é um procedimento viável em relação à escassez hídrica, mas não no nosso caso especificamente. Estou reproduzindo uma fala do Edilson também. Com todas essas medidas que nós estamos citando de manutenção, olha, é uma coisa simples, manutenção. Os aeroportos de São Paulo, o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, né? É o Galeão, no Rio de Janeiro? Galeão, os aeroportos do Brasil, mas especificamente de São Paulo e do Rio de Janeiro, gastam 50% mais água do que os aeroportos da média mundial. Com medidas simples disso, o professor lá do ITA, me fugiu o nome agora de uma palestra que eu assisti, o professor Wilson Cabral está fazendo medições, né, tem estudos, né, muito interessantes sobre manutenção, né, mictório, a descarga. Então, ou seja, com essas medidas todas de reuso, de manutenção, de racionalidade no uso dos recursos hídricos, não é necessário. Essas medidas, embora elas sejam viáveis, elas existam e cada vez estejam sendo barateadas, né, elas são utilizadas hoje em países como Oman, por exemplo, né? São países que já têm escassez muito grande de recursos hídricos, tem salinização de aquíferos, então é necessário trabalhar com a dessalinização. No nosso caso aqui, ainda não é necessário, é possível com outras alternativas, né? Então, assim, é viável, é possível, mas com outras medidas aqui já seria possível sanar, porque seria muito caro, né? Não é viável do ponto de vista econômico no caso. Assim como já tem tecnologia para utilizar, para gerar água da umidade atmosférica, já existe tecnologia para isso. Existe tecnologia nos Andes, por exemplo, tem abastecimento de cidades, né, de populações do Chile, por exemplo, tem abastecimento com água da neblina. Então existe tecnologia de ponta para usar diversas outras fontes de água. Né? Água de aquífero existe. Agora, no caso do Vale do Paraíba e no caso de São Paulo, e abro um parênteses, o Estado com o mais desenvolvido do país, com o PIB maior do que diversos países do mundo, um governador, gestores públicos,
afirmarem categoricamente a público, para as pessoas, que o Estado está nas mãos de São Pedro, é tragicômico uma coisa dessa. Né? Tem possibilidade de investimento. Né? Tem documentos da bacia que afirmam que para a recuperação da bacia do Paraíba do Sul seria necessário 3 bilhões. 3 bilhões. Para fazer obras emergenciais, e subentenda-se, obras emergenciais arbitrárias e impositivas, 3 bilhões e meio. A Grádiva Ribeiro está deixando um abraço para o Fernando Borges aqui, para você e para mim também. Obrigado, Grádiva. Obrigado, acompanhando também. A gente aí. Bom, não, Fernando, você vem também, né? Isso. Então tá. O Fernando, você vai ficando aí. O Marquinhos, o Fernando vai entrar para a gente poder falar um pouquinho também sobre a carta de ofício dos professores, né? Mas você fica aí, não sai não. Marquinhos, você ajeita para nós aqui? Enquanto o Fernando Borges entra? Vamos lá, só aqui. Vamos lá. Vamos as descobertas. O Wagner Pimenta também, enquanto o Marquinhos ajeita o professor Fernando Borges aqui, ele também chegou atrasado, está lá na prefeitura de Pina, mas está aqui, né, nos assistindo, deixando um abraço para o professor Gerson. Obrigado. Eu leio e depois você comenta? Pode ler. Então vamos lá. Carta de ofício, Taubaté, 17 de novembro de 2014. A excelentíssima secretária de Educação, Edna Maria de Oliveira Chamon, endereço Rua Itanhaém, 37, Jardim Rússia, Taubaté, São Paulo. Solicitação de reunião da Secretaria de Educação com os professores da rede municipal. Fernando, você quer que eu leia tudo e você comenta depois? Ou quer que eu vá indo aos poucos? Lendo algumas, a gente vai comentar. Muitos de nós, professores desta rede, ingressamos no ano de 2007. Durante esta jornada, várias mudanças ocorreram, algumas delas afetando diretamente nossas condições de trabalho. Na prática, percebemos que ser educador na rede municipal de Taubaté se tornou mais difícil, principalmente em função das condições que elencamos abaixo. 1. Inexistência de um plano de carreira que proporcione benefícios para estimular os professores a permanecer na rede municipal e motivar os profissionais no cumprimento de seu papel de educador. Bom, Chiburi, a gente queria começar a dizer que em 2007 nós tivemos um concurso aqui, nós tivemos uma vinda de profissionais do Brasil todo para cá, né? E grandes profissionais, né? Grandes professores, tivemos gente do Rio de Janeiro, de várias partes do Brasil que vieram para cá porque o salário era atraente, né? E existia uma política assim, de valorizar esses professores da rede municipal. E, dado o primeiro passo, que foi a elaboração do Estatuto do Magistério, o segundo passo para a implementação do Estatuto não foi dado, que é o plano de carreira. Então, esses professores, alguns já foram embora, né, não valorizados, eles vão procurar outros lugares para serem valorizados, já foram embora e ficaram na expectativa de ter o plano de carreira, o que não aconteceu, né? Muita política foi feita, muita discussão na Câmara, muita discussão na própria Secretaria foi feita para a elaboração desse plano de carreira, mas nós entendemos que esse atual prefeito ele não tem vontade política de valorizar os professores. Ele, na verdade, trata os professores da mesma forma que o governo do Estado. Ele quer sucatear, né, a rede municipal de ensino para, quem sabe, os seus parceiros da rede privada possam ter lucros maiores aí com as escolas particulares. Aliás, Tucano adora mexer e destruir a educação, né? 2. O não cumprimento da lei do piso, que prevê que 1/3 da jornada do professor seja de trabalho pedagógico fora da sala de aula, a fim de que possa preparar melhor suas aulas e qualificar-se continuamente para o exercício docente. Então é assim, né? A lei do piso, ela fala do piso nacional, que não se aplica ao Estado de São Paulo, né? Porque é pago um piso maior, mas ela fala da jornada do professor. É inaceitável que o professor tenha 40 aulas de jornada dentro de sala de aula e não tenha uma jornada para poder se preparar, para poder organizar os seus materiais e fazer um trabalho de qualidade. Então, o governo federal aprovou a lei do piso e o governo do Estado de São Paulo, o município de Taubaté,
não aplicaram aqui a lei do piso no que diz respeito à jornada. Campos do Jordão, que é uma cidade que tem muito menos recursos, já aplicou a lei do piso. E 1/3 da jornada é fora de sala de aula. A gente está sendo questionado na justiça também, não só por causa não só dos professores, mas também do funcionário municipal, que também não está cumprindo o aumento anual também, né? Exatamente, né? Que é a reposição das perdas salariais, né? O reajuste para repor a infração não cumpre. A política de reajuste salarial tem se mostrado ineficiente na correção de perdas salariais, o que pode ser percebido através da redução drástica do nosso poder de compra. Isso fez com que o vereador fosse na Justiça, acionasse o Ministério Público do Trabalho, para que a lei fosse aplicada, né? Nós estamos vivendo um governo do Estado de São Paulo e municipal que não respeita a lei. Não é uma questão assim de interpretação, se é 2%, se é 3%. A lei diz que todo ano tem que ter a reposição das perdas salariais. Nosso município realmente não faz o que manda a lei. Fernando, o 4.5 eu vou ler de uma vez, porque aqui, para mim, mostra desrespeito total, né? Fim do plano de saúde, Gerson. Vai escutando. Oferecido através da FUST, que proporcionava consultas e exames de forma igual para todos, uma vez que atualmente os professores que não podem pagar um plano de saúde particular adequado têm que utilizar o SUS e se dispor as datas e horários de exames e de consultas e exames disponíveis, prejudicando o planejamento das faltas médicas. E o 5, fim da falta abonada, junção, que flexibilizava as ausências mais curtas, horas, para resolução de problemas pessoais, o que passou a obrigar o servidor a se ausentar pelo período todo em alguns casos. Bom, Giburinho, o trabalhador da prefeitura, né, o servidor da prefeitura tinha o FUST, que era um plano assim, que atendia parcialmente as suas necessidades, expectativas. Esse plano de saúde foi retirado, né, na perspectiva de oferecer uma coisa melhor, que era um plano privado da Unimed, aí fez uma parceria entre os sindicatos, servidores municipais e a prefeitura para comprar um plano privado, ou seja, para transferir recurso público para a iniciativa privada, né? Os parceiros do PSDB, que são donos da Unimed local, devem ter ganho muito dinheiro, né? Hoje a Unimed está quebrada e esse plano já não serve mais dos interesses dos servidores públicos municipais, e uma grande jogada política que não traz benefício para o servidor. Quando a gente vai discutir salário, por exemplo, a gente precisa discutir as condições de saúde do professor, porque se ele ganhar R$4.000 na rede municipal e gastar R$2.000 com a saúde dele, comprando medicamento, pagando médico particular, isso reduz o poder de compra, reduz aquilo que o professor pode fazer em termos de qualidade de vida, e isso reflete no seu trabalho. Ele acaba ficando doente, nós temos um exército de professores e servidores municipais doentes, porque essa gestão ela é incapaz de olhar para o lado humano dos seus servidores. Criação do cronograma de faltas abonadas que dificultou a utilização desse benefício, levando alguns professores muitas vezes a optar por outras modalidades de falta. A introdução do ensino integral de forma desorganizada e sem estrutura, pois há escolas em que se compartilha o espaço utilizado por vários professores e monitores ao mesmo tempo, por não haver opção, prejudicando o aprendizado e o ambiente escolar. Eu vou na 8ª junto, depois você comenta as 3. Introdução das aulas de educação física no horário de aula regular, que prejudicam o ensino, pois os alunos devem fazer atividades físicas com roupas adequadas e terem tempo de se higienizar depois, tomar banho, trocar de roupa. Chegarão cansados à sala de aula, suados e desconfortáveis para o momento do aprendizado. Antes de você comentar, foi essa secretária que ganhou 2 vezes o prêmio lá na Bahia, não foi? É engraçado, né? Ganhou 2 prêmios de gestão na Bahia, né? Deve ter elaborado um projeto, mas não deve ter aplicado o projeto. Não é possível, né? Que quem ganha prêmio trate a educação da forma como ela vem tratando. Então lá fala da questão da abonada, né? Hoje em dia, para você dar uma abonada, você tem que se planejar, como se você pudesse planejar o dia que você vai ficar doente. E aí o que faz? O professor que podia dar uma falta aula, né, de 3 aulas, por exemplo, para poder ir no médico, hoje em dia é obrigado a tirar 2, 3 dias de licença médica. Isso, na verdade, cria um problema sério, que a prefeitura tem que colocar o professor eventual no lugar dele, e ela criou o próprio problema para ela mesma, né? Ela dificultou a questão das faltas abonadas,
E hoje em dia o professor não dá mais falta abonada, mais aula abonada. O professor tira licença. Isso faz com que o professor se afaste mais para poder resolver um problema que ele resolveria em um dia. E o assédio moral fez com que esses professores optassem pela licença saúde. A segunda é a educação em tempo integral. O prefeito pediu para a secretária de assistência social que 9.000 alunos deveriam estar nas escolas de tempo integral. Pois bem, né? Escola de tempo integral não é depósito de aluno. Se não tiver projeto, não consegue fazer com que a escola de tempo integral atinja os seus objetivos, que é melhorar a qualidade da educação. Eu tenho um exemplo bem, que eu costumo falar de escola de tempo integral, lá no bairro Esplanada, 50% dos alunos desistiram do período, fora do período de aula, do período de escola de tempo integral. Por que desistiram? É uma comunidade carente, ela precisa de ter um projeto de esporte, de cultura, para que ela seja atendida e tirar essas crianças da rua, para que elas não sejam assediadas pelo mundo da droga, só que também não precisa oferecer uma coisa de péssima qualidade, né? Deixar a criança dormindo, assistindo televisão, né, e jogando videogame não é política educacional. Né? Podia, por exemplo, ter uma educação ambiental, mas para ter uma educação ambiental, uma conscientização ambiental, não dá para pagar um monitor a R$300. Né? Tem que valorizar os monitores, valorizar o profissional. Então, quer dizer, montaram assim uma farsa da escola de tempo integral, né, e faz com que as crianças elas não vão evoluir assim, em termos assim, de conhecimento. Isso é uma grande mentira, né? A política educacional do PSDB é uma grande farsa, uma grande mentira. Não adianta falar que tem 9.000 alunos na escola integral se isso não tem qualidade. E por último, a questão da educação física, né? Em 2016, nós vamos ter Olimpíada no nosso país, e aqui a carga horária das aulas de educação física foi reduzida, de 3 horas por semana para 2 horas por semana. Nós temos escolas em Taubaté que não tem quadra para a prática de esportes. Né? Então para você ver, a mesma cidade que gasta 3,5 milhões com um time de voleibol e handebol é incapaz de dar manutenção nas suas quadras do município, nas quadras escolares e nas outras quadras que foram construídas por aí, criando um impacto ambiental muito grande, né? E sem utilidade em termos de política pública, essas construções que foram feitas. Eu vou ler o 9, 10, 11 e o 12, porque são mais ou menos interligados também, né? As regras criadas para os professores eventuais, limitando-se a um baixo número de profissionais disponíveis para as escolas, ocasionando transtorno como falta de professor na sala de aula. Muitas vezes essas turmas ficam sob o cuidado de um inspetor ou de um outro profissional não habilitado para a função, ferindo o direito do aluno de uma educação de qualidade e facilitando conflitos que perturbam o aprendizado e o ambiente escolar. 10. Fechamento de salas de aulas e ao aumento do número de alunos por sala, prejudicando o ensino e a aprendizagem, pois dificulta ao professor avaliar as necessidades individuais dos educandos e trabalhar de forma diferenciada como formas mais dinâmicas de ensino. Prejuízo aos direitos dos professores readaptados que deixam a sala de aula por questões de saúde ou de outra força maior, e não por vontade própria. A diminuição de salário desses profissionais que passam por dificuldades profissionais e pessoais. Estabelecimento de critérios injustos e muitas vezes ilegais na portaria que rege a atribuição da aula para o ano letivo. A não efetivação do Estatuto do Magistério por não se realizar concursos para diretor de escola, como prevê o documento. Olha só, é a questão dos professores eventuais, né? Eu quero dialogar com os pais. Hoje em dia falta professor na rede municipal. Estabeleceram um critério, fizeram uma prova para o professor eventual, se deram mal com esse critério. Hoje em dia os alunos eles ficam amontoados com 3, 4 turmas na responsabilidade de um professor. Nós inclusive fizemos uma solicitação para que o promotor da vara da infância e adolescência fizesse uma intervenção com relação a isso. Não adianta oferecer acesso à escola, permanência na escola, não oferecer qualidade na escola. Né? Isso é uma questão importantíssima. Então, questões, por exemplo, assim, como a atribuição de aula, estão dificultando o máximo, estão criando problema, estão perseguindo professores. É uma situação de fechamento de salas de aulas, né? Estão fechando salas de aulas para que as turmas aumentem e eles gastem menos com isso. Né? Ou seja, nós estamos diante de um projeto que reduz o investimento na educação. Nós não podemos tratar a educação como custo.
Nós temos que tratar a educação como investimento. Então, salas de aula menos lotadas, com poucos alunos, dá uma qualidade de ensino melhor. Eu acho que essa gestão da educação do município, ela está na contramão do que diz respeito à qualidade da educação. Bom, nós estamos no finalzinho. Percebemos que as condições de trabalho estão mais difíceis em função das mudanças sociais ocorridas nos últimos anos. Não temos formação continuada e estímulos para atualização profissional, já que não há um programa de capacitação com bolsas de estudo e investimentos na nossa progressão como educadores. Falta de democracia na elaboração do Plano Municipal de Educação, que traça diretrizes e metas, que assegure a qualidade de ensino e qualificação e valorização do professor. Não houve ampla divulgação e não foi oferecida oportunidade de participação a todos os educadores interessados, uma vez que a primeira conferência aconteceu em horário de aulas e sem que a maioria dos professores tomasse ciência. Queremos a garantia de ampla participação da sociedade nesse instrumento fundamental de construção de um sistema democrático de ensino. Por esses motivos, solicitamos à secretária de Educação e ao prefeito municipal que se reúnam conosco numa discussão democrática, a fim de planejarmos meios de superar essas dificuldades, melhorando a qualidade de vida profissional dos professores e também do ensino oferecido pela rede pública municipal. Aguardamos ansiosamente uma resposta e assinamos na expectativa da atenção das nossas reivindicações. Professores da rede municipal de Taubaté tem uma lista anexa. Nós, antes de vir para cá, né, Fernando, nós estivemos na Praça da Terezinha, lotado. Pais e alunos, professores, todos ali reunidos, cobrando uma posição do governo. Sim, nós temos que deixar claro que o debate aqui não é só por salário, né? O debate aqui é por melhoria da qualidade da educação do município. Os professores, esse grupo de professores é muito responsável, fez uma discussão ampla. Nós queremos aqui que o executivo municipal assuma a responsabilidade com relação à educação pública no município. Né? Não dá para tratar a educação pública da forma como vem tratando. Bancar 3,5 milhões com o voleibol e com o handebol e não ter uma visão para um investimento maior na qualidade da educação. Né? Nós estamos num dia assim, muito triste, né? Quase 100 profissionais foram demitidos na prefeitura por falta de organização e planejamento. Porque se tivesse feito concurso, se tivesse democratizado essa discussão, já tinha resolvido, tá certo? Infelizmente, nós já conseguimos ultrapassar. Professor Gerson, queria agradecer a sua presença, as explicações, foram aqui as respostas que vieram aqui, pelo que está aqui, as pessoas gostaram muito. Nós vamos marcar um outro dia para você vir também, um programa inteiro, né? E o Fernando também tem muitas explicações da educação para nós. E o que nós queremos é uma cidade melhor. Estamos aí num dia triste, né? Porque, como você falou, 100 demissões e mais o prefeito que fica aí jogando os processos dele para lá e para cá e a cidade aí abandonada, largada. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de falar. Eu acho importante que a população saiba, né, estou me despedindo aí, e é importante que a população saiba que um dos principais poluidores dos recursos hídricos é o necrochorume. Vocês têm que saber, a população tem que ser informada que o chorume, a partir de cemitério, é um dos principais problemas de contaminação de recursos hídricos. A gente tem depósitos de corpos humanos, a gente tem exportação de corpos, municípios exportando corpos porque não cabe mais, e é um vetor seríssimo que nenhuma gestão consegue dar conta de trabalhar. Então é importante que a gente saiba que a gente tem muito mais problema do que os governos têm capacidade de sanar. Então, obrigado. É importante esse trabalho de informação à população. E vamos acertar para você voltar. Claro, obrigado. Fernando. Queria agradecer também o espaço, né, para falar em nome dos educadores da cidade e dizer que a educação ela é fundamental na transformação da vida da sociedade, né, através da educação, das informações que o professor Gerson trouxe aqui, das informações que o Irani Lima trouxe aqui. Eu acho que informar a população de forma responsável, não de forma irresponsável como a mídia comprada vem fazendo, mas a mídia democrática como a TV Cidade merece o nosso respeito e merece o nosso carinho.